Olá, pessoal, boa noite aí, né? E se chegar mais alguém, me avisa. Nem parece, mas semana que vem já é quase a 10ª aula, né? A gente acaba que fica um pouco atrasado em algumas coisas. Eu passei tipo um trabalhinho, então quem for entregar, beleza, né? Quem não for entregar, a nota da avaliação vai corresponder à nota do grau A. Mas seria bom fazer porque na segunda área a gente vai fazer redes. E aí, com aquele trabalho assim, quem fizer, eu acho que vai ficar bem interessante, né? Quem resolver fazer para ver soluções que vão propor. Quando a gente pegar o dimensionamento de rede de abastecimento de água. Aí é bem bom assim. Eu espero que alguns venham a fazer, né? Mas se não for, a gente vai seguir aí com a avaliação do grau A mesmo. Então, estou colocando revisão, né? Só que eu vou continuar algumas coisas que eu não vi, tem a parte de bombas, eu ainda vou tentar ter uns vídeos por fora também para alguma parte que não ficou bem clara assim para vocês, dessa parte de bombas, né? Estou até com um projeto agora que eu estou, talvez gerencie, de uma estação elevatória de esgoto, e é bem essas coisas que a gente vê na disciplina mesmo. Aí eu estou com o projeto todo, né? Então é bem interessante, assim, ver essas coisas que a gente fala em aula, e depois vocês em algum momento vão ter que aplicar, né? Aí hoje a ideia é falar um pouco de golpe de Ariete, ver um pouquinho de redes, então para ter todo o material que vocês vão precisar para avaliação, né? É para ser algo tranquilo também, não vai ser nada demais essa avaliação. Então, eu vou seguir aqui. Professor, boa noite. É o Bom, Wagner. olá, Wagner. Tá meu? Esse trabalho que o senhor deu aí para postar onde? Eu vou abrir o espaço para vocês postarem até a aula que vem, no aula 10. Ela vai ficar aberta para entregar lá. E aí Tá depois ok. eu vou deixar lá um espaço para botar o Excel, né? E na a matéria 2 vocês vão usar os dados que pegaram disso e aplicar numa planilha para obter todos os resultados de vocês, diâmetro da tubulação, as pressões que vão ter nas redes, é, tudo o que vocês vão ter que calcular, né? As perdas de carga em cada trecho, e aí vocês vão ver lá o reservatório que você propôs, a cota que ele vai ter que estar para atender aquilo. Então, eu acho interessante o exercício por conta disso. Mas mais para frente a gente vai olhar melhor esses aspectos aí. Só mais uma dúvida, professor. E a prova? Nossa prova do Grau A é para quando? A próxima semana, aula 10, né? Aula 10. Agora? Hã? Bah, já é na próxima agora, então? Na próxima, aula 10. Ah, apertada a coisa. É, botaram nesse esquema, não tô gostando muito do esquema não, que não dá para ver direito algumas coisas, mas se preocupe não que não vai ser nada que vocês não vão conseguir fazer. E Mas depois, aí o senhor não tem como, então, na revisão, dar uma passada nos exercícios, mais ou menos, que o senhor vai ter ideia de propor na prova pra gente? beleza, eu dou uma ideia, mas provavelmente vai ser uns dois, três de bomba. Eu vou ver aqui, qualquer coisa eu já dou uma ideia geral, né? Eu sei que tá complicado aí com poucas aulas a disciplina, mas foi o que deu esse semestre. Vamos lá, né? Então, eu vou seguir aqui o tema da aula de hoje, que eu fiquei de falar. Espera aí. Deixa eu ver aqui, porque aqui o negócio aqui não está. Deixa eu desconectar aqui, pessoal, para ir direto pro slide da gente. Pronto. Tive que desconectar aqui porque eu uso outro aplicativo, né? E estava muito longe para ter que passar um a um aqui. Bom, a ideia hoje aqui é falar um pouco sobre o nosso golpe de Ariete, né? Se alguém chegar aí, vocês vão me avisando, viu? Porque eu não, às vezes eu não consigo ver aqui se alguém chegou e está pedindo para entrar.
Bom, então a ideia aí é falar sobre esse golpe de Ariete, né? Então ele nada mais é do que um choque violento que você tem, né? Que se produz sobre as paredes de um conduto forçado quando o movimento do líquido é modificado bruscamente. Então a gente pode dizer que é a sobrepressão que as canalizações recebem quando, por exemplo, se fecha um registro interrompendo-se esse escoamento. A gente vai ver, a gente vai ver aqui, vocês têm esses exemplos ali, ó, uma válvula sendo fechada, tá vendo? Então, quando essa válvula se fecha, um registro do chuveiro de vocês, imagine, né? Ele causa aquela variação de pressão ali, ó. Quando vocês estiverem pegando redes, vocês vão ver que em cada ponto você vai ter lá sendo dado uma pressão naquele ponto, né? Devido à coluna d'água que está sobre aquele ponto ou devido à energia produzida por um sistema de bombeamento. Então, vamos dizer, sua tubulação, cada tubulação que você tem, ela resiste a uma determinada quantidade de pressão, entende? Cada material que você compõe, ele vai resistir a uma determinada pressão. Se você extrapolar aquela pressão de resistência dele, simplesmente vai romper, ou vai romper num ponto que ficou fragilizado, ou em alguma conexão, ou algo nesse sentido aí, em pontos mais frágeis, né, que não resistam aí essa variação de pressão brusca. Aqui vocês têm esse exemplo na figura, teve o fechamento, esse fechamento provocou essa onda de sobrepressão, na hora que ela chegou nesse ponto frágil, causou rompimento. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que saiu até esses dias, né, tentei colocar aqui. Então, eu botei um vídeo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse vídeo aqui que é interessante, né? Espera aí, rapidinho. Tá vendo o vídeo todo mundo aí, né? Espero que esteja vendo aí, né? Bom, então aqui, ó, é um exemplo que passa para ilustrar até a parte de bombas, que às vezes não fica tão claro quando a gente vê, né? Você tem aqui uma bomba, né? Com aquele eixo vertical ali, ó. Você tá vendo aquela parte giratória ali, o rotor da bomba. Então você tem aquele rotor ali dando energia, porque ali você tem o eixo da bomba, né? Uma certa movimentação, ele está movimentando, faz aquele rotor girar, esse rotor aqui está impulsionando sua água, fornecendo energia aqui para o seu sistema, né? Então, na hora que ele começou, ele levantou aquela válvula ali, né, de retenção que vocês têm, tá vendo? Então, esse daqui fica até mais fácil de vocês verificarem a válvula de retenção e para que ela serve. Aí a água passou, subiu, tá vendo? Então, essa válvula sobe. Então, em algum momento, o seu sistema pode interromper, seja por queda de energia, pela sua própria bomba parar. Então, se não tivesse essa estrutura da válvula de retenção, que vocês sempre têm que prever no sistema de vocês, essa válvula, a água voltaria, giraria esse rotor no sentido contrário, ele estaria funcionando como uma turbina, né? Então, fora que causariam choques aqui também na sua bomba, que não foi feita para resistir a eles. E aí você danificaria a sua bomba também, causando outros problemas, né? Na hora que você coloca aquela válvula de retenção, quando essa coluna para, ela gera um momento aqui de sobrepressão. Então, vai ter aqui um acréscimo de pressão nesse ponto. Então, devido a esse choque, né, que a água causa ao retornar quando o seu sistema parou. Ele não tem mais energia, ele retorna, e o que ele está colocando aqui é um sistema que ele torna o fechamento mais rápido ali, e aí ele está falando, não vou fazer propaganda desse negócio aí, né? Mas, basicamente, é você, a gente vai ver aqui, né, as maneiras que você tem de mitigar os efeitos desse golpe de Ariete, que essa sobrepressão não seja tão elevada, né? Aí aquele vídeo, o outro vídeo eu fui ver, só que ele tá inacessível, parou de pegar. Bom, quando essa água retorna e é bruscamente interrompida, você vai ter esses choques aí e eles causam esses tipos de danos aqui, ó. Tá vendo no registro ali? Essa sobrepressão pega esses pontos frágeis e simplesmente rompe. Então, causa esse rompimento e qualquer rompimento que você tenha nessas estruturas no sistema hidráulico é prejuízo, né? E você vai interromper o fornecimento de água para o seu sistema.
quando você tiver algo nesse sentido. Vem esse nome golpe de Ariete, vem dessa parte romana aí, né, que os caras chocavam através de vários golpes nas portas dos castelos para arrombar. Então tem essa passagem aí. Então, basicamente, qualquer interrompimento desse fluxo aí em sistema forçado, a gente vai ter esse golpe de Ariete, né? Se a gente está aqui numa calha que ele fala, uma calha ela está escoando como conduto livre. Ele está sujeito à pressão atmosférica. O que ele está te dizendo é que se você tem um conduto livre, né? Vamos supor algo assim passando, e você impõe uma calha em determinado ponto, esse nível da água se eleva e ele transborda pelas extremidades. Então, é um exemplo prático do que seria essa elevação, né? Então, ele está elevando a carga em algum ponto ali. Só que quando é conduto forçado, ele está dentro de uma estrutura, esse fluido não vai ter para onde ir, né? Não vai poder ir para as bordas como se fosse uma calha. E assim você vai ter esse aumento de pressão. Esse aumento de pressão, você vai ter essa pressão que a gente já viu é força sobre área, então você vai ter esse valor sendo elevado. Então é como se você tivesse ali uma força maior, né, sendo aplicada naquela mesma seção ali. E aqui eu trago um exemplo que teve esses dias, ó. Então teve ali, imagine aquele evento que teve na transposição do Rio São Francisco. Ele tem uma adutora ali, ele tem uma adutora nesse trecho, essa tubulação grande. A água estava fluindo aí de alguma maneira, né? Teve uma certa ligação lá e causou um rompimento na parte de concreto. Tem uma parte dessa adutora aqui que é de concreto. Aí, essa daí que está na imagem. Todo, tá vendo? O aço aí todo jogado para fora, né? O que foi que houve aí, provavelmente, né? Não parei para ver a fundo, mas na hora que eu vi logo, provavelmente foi um golpe de Ariete. Provavelmente tem uma válvula aqui embaixo, então teve algum fechamento de uma estrutura. Esse fechamento que vinha passando uma determinada coluna de água, né? Quando houve esse fechamento de forma brusca, retornou essa onda de sobrepressão. Então, ali um tubo de aço, algo nesse sentido, resistiu, né? Chegou lá na parte do concreto, era mais frágil desse trecho aqui, né? Porque é uma onda que ela vai se propagando ali. Chegou nesse ponto mais frágil, ela se rompeu. Então, você já deve ter visto em algum lugar que o concreto ele é bom para compressão, né? Só que para tração não é muito dos mais indicados ali, né? Então, nesse caso aqui, você teve... Então, vamos dizer, né? Se você fizer assim, beleza. Mas na hora que você está esticando, né? Ali já começa a não funcionar corretamente. Basicamente, essa pressão, ela está fazendo isso, né? Esticando o seu sistema ali, causou aquele rompimento ali, ó, dessa adutora. Então, provavelmente foi um golpe de Ariete que causou aquele rompimento dessa adutora do Rio São Francisco. E ali, porque provavelmente não foi avaliado esse golpe no projeto, porque se o cara avalia, ele já identifica, ó, aqui vai ter uma pressão X e esse material que eu coloquei, ele não resiste, né? Então, é para vocês verem a importância do tipo de material em uma tubulação. Quando vocês estiverem projetando para uma empresa de saneamento, algo nesse sentido aí, ou até um condomínio, qualquer um loteamento, você vai ter que avaliar lá as pressões às quais estão submetidas seu sistema. Em condomínio menos mal, porque normalmente vai ser pressão mais baixa ali, né? Mas até em prédio, vamos supor, tem um prédio lá com, sei lá, 50 andares, né? Vamos supor 50 andares, colocar um valor mais alto assim. E ele pode, na parte de baixo lá, ter pressões muito altas que sua tubulação não resista. E aí você tem que dar um jeito de resolver aquele problema, né? Se minha tubulação não vai resistir, o que é que eu faço? Das duas, uma. Ou você vai ter que colocar um material mais resistente, então que normalmente vai encarecer bastante a sua obra, ou você vai ter que propor uma válvula redutora de pressão. Você coloca uma válvula redutora de pressão e assim ele coloca a pressão do seu sistema em níveis que a sua tubulação resista, entende? Então a ideia que a gente vai ver aqui é o que causa esse golpe de Ariete, a gente vai ver mais à frente. Deixa eu até levantar. O que causa esse golpe de Ariete e maneiras de evitar que ele cause danos mais bruscos, né? A nossa tubulação. Passar aqui.
Bom, aqui tem um exemplo clássico, pode ser um chuveiro de vocês, algo nesse sentido, algum registro ali também. Tem um reservatório, quando você fecha, ele vai causar esses choques e essa pressão ela vai se distribuindo aí nas paredes do conduto que você tem. Ele causa uma onda que vem e vai, né? Aqui outro exemplo, você tem uma válvula aberta, à medida que você fechou, tá vendo? Ele cria aquela bola ali, então aquela bolinha que ele cria, essa sobrepressão, essa onda, né, retornando. Ela formou essa sobrepressão e ela vem retornando na sua tubulação. Aí a gente vai ver o conceito de fase daqui a pouco, né? Que é um determinado tempo que essa onda que você tem, aquela bolinha, ela leva para ir e voltar. Eu tinha um exemplo bom, só que eu perdi, de uma tubulação gigantesca, eu acho que tinha mais de 1 metro de diâmetro, e com um evento desse. Então, fechou o registro em algum lugar e você via ela se mexendo assim, dava até medo, né? Mas bem interessante mesmo. Bom, então você vai ter essa pressão aí, essa onda, né? Ele está falando aí que alarga o tubo, ela vem e retorna para o mesmo ponto ali. Bom, então, como eu disse, esse golpe de ariete vai ser esse choque nas paredes da tubulação quando esse escoamento é interrompido bruscamente, né? Foi o que eu falei lá no início da aula. Associado a essa mudança de velocidade súbita, você interrompeu ali o fluxo de repente e causou aí essa diferenciação, né? A gente vai ver lá esses conceitos que vão estar associados a isso, a essa variação, né? Então, velocidade metro por segundo aqui, o tempo está do outro lado, isso aqui nos remete àquela segunda lei de Newton, né? Então, força é igual a massa vezes aceleração, só que está decomposta de uma outra maneira para ficar em função dessa velocidade e do tempo. Então, velocidade é em metro por segundo, o tempo está do lado de cá, se ele retornar para o outro lado, fica metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração de vocês, né? Então, vem daquela segunda lei de Newton. Bom, esse fechamento que vocês têm do registro do chuveiro, imagine, ele sempre leva um tempo, né? Então, o que a gente faz para evitar esse golpe de ariete aqui? Basicamente, utilizar válvulas de fechamento lento. Então, esse caso da adutora lá do São Francisco, provavelmente ali teve um fechamento muito rápido do sistema e não avaliaram as características, causou essa sobrepressão que causou aquele rompimento lá naquela parte de concreto, né? Bom, em prédios que normalmente vai ser vocês aí, ó, é preferível utilizar algumas caixas de descarga para consumir pouca água, né? E não causar esse golpe de ariete aí. É porque você, provavelmente ele está dizendo ali tem uns banheirozinhos, né? Que ele tem aquela caixa d'água, tinha aquela caixa d'água que você puxava a corda e dava uma determinada descarga ali também. Aquilo ali é mais brusco do que aquelas caixas de descarga que a gente tem hoje em dia. Bom, ali é na entrada do ramal da casa, então você pode propor algumas estruturas ali para proteção e evitar esses golpes que venham a causar. Só que em redes, tipicamente a pressão ela vai variar de 10 a 50 MCA, né? Mas sempre pode estar causando algum golpe ali, algum fechamento brusco que você venha causar. E aí chega nesse conceito de fase aí. Então, fase vai ser esse tempo que essa sobrepressão ela leva para de uma extremidade a outra tubulação. Ali embaixo tem um reservatório, então você interrompeu por uma válvula lá o fechamento, essa onda retorna para o reservatório de onde ela veio com água e depois volta de novo para o seu ponto de fechamento. Esse tempo decorrido entre esses dois é o que se tem como uma fase aí que a gente vai avaliar, né? Ou o período da canalização. Então, ele é basicamente em função do comprimento desse trecho que vocês têm, é bem facilzinho, e esse C que é a celeridade da onda. Celeridade não remete a uma velocidade, né? Então, é a velocidade de propagação dessa onda. Então, a gente vai ver como calcular isso aí para essas situações, e não é nada demais, é bem simplesinho de verificar. Bom, a celeridade é dado por esse tipo de sistema aí, né?
A única diferenciação que vocês têm é esse K, que a gente não tinha visto ainda, né? Ele considera esses módulos de elasticidade. Então, para cada tipo de material, você vai ter um K diferente. Ali do lado tem alguns exemplos. Ele fala o K para aço, K igual a 0,5, ferro fundido igual a 1. O diâmetro a gente tem, a espessura dos tubos também é outro valor que a gente tem bem facilmente. Então, com essas características aí que o fabricante do material dá para vocês, vocês calculam a celeridade da onda bem tranquilamente. Não tem muito mistério não para calcular ela. Bom, naquele caso ali, né, provavelmente entraria nessa questão aqui, tubo de concreto armado, então ele teria que fazer uma determinada avaliação dessa espessura representativa do sistema dele, considerando esses diversos tipos aí de situações, né? Provavelmente não considerou ali. Mas não... Eu vou passar aqui direto porque tá ruim aqui de ver, né? Mas tem essa tabela do livro do Azevedo Neto, no livro do Porto também tem para vocês, onde ele mostra lá os valores que vocês têm de celeridade, né? Para cada valor de K, tipo de material, né? Aço, ferro fundido, concreto, entre outros. E assim vocês encontram várias tabelas para todas essas situações aí que eu mencionei, né? Eu sei que tá ruim de ver ali, provavelmente. Eu fui pegando essas fotos aqui do livro, né? Eu peguei aqui do livro para pôr para vocês aqui. Então, a fase tem essa forma aí. E o que vocês precisam ver é basicamente essa questão aqui, ó. O tempo que vocês levam para fechar o seu sistema é menor que essa fase ou o tempo que vocês têm lá é maior do que essa fase? Se o tempo de fechamento, ó, eu fechei o registro do chuveiro em 3 segundos. Eu fechei o registro do chuveiro em 3 segundos, né? Então, esse T seria 3. E o valor da fase, vamos supor aqui que ela deu 2. Então, deu 2, né? Então, vamos supor que a fase deu 2. Se a fase da gente deu 2, o que é que acontece? O tempo aqui de fechamento é maior do que a fase. Então, como o tempo de fechamento é maior que a fase, vocês teriam lá que ela é lento, né? É um fechamento lento. Então, isso seria o caso ideal. Agora, se você tem a situação que o tempo de fechamento do chuveiro lá deu 3, né? Então, a gente falou, deu 3, vamos dizer. E a fase de vocês deu 1. Não, a fase de vocês deu 5, desculpe. A fase de vocês deu 5. Então, você vai ter que esse tempo é menor do que o tempo que vocês demoram para fechar o chuveiro. E aí você vai ter esse fechamento como se fosse rápido, né? Então, basicamente isso. Se o tempo que vocês têm é maior, ele vai ser um fechamento do que a fase, vai ser lento, é a situação ideal. Se vocês têm o tempo menor que a fase, então isso aí vai ser um fechamento rápido, né? Então, vamos supor que seu tempo deu 3 e a fase deu 5, o tempo está sendo menor do que a fase, e assim você vai ter alguns problemas associados a isso. Porque tem essa situação aqui, ó, sobrepressão ou subpressão ocorre quando essa manobra é rápida. Então, tipicamente, você vai ter esses eventos de sobrepressão no seu sistema ocorrendo quando vai ter essa manobra sendo feita de forma rápida aí. Aqui, então, eu não vou ficar lendo isso aqui tudo, né? Então, depois vocês dão uma lida em cada um deles aí. Mas é basicamente essas reflexões sobre o tempo de fechamento do seu sistema e a fase para avaliar se é lento ou rápido e as condições ideais. Eu vou para a parte das figuras que fica melhor de mostrar aqui. Bom, ele tem aqui essa parte linear, né? Ele está considerando ali umas cargas mínimas, uma carga máxima do sistema. Então, e ali o valor de pressão ao qual está submetido a esse sistema, né? Está vendo que está o nível d'água ali. Quando fechou, vai causar essa sobrepressão e ela ali ele está colocando um valor linear, então considerando que é para todo aquele sistema ele está sujeito àquela mesma elevação de pressão, né? E aquela mesma carga mínima ali.
quando fecha subitamente. Bom, ele está falando aí quando o regime é permanente, então permanência lembra lá que as características do sistema não altera ao longo do tempo. Então vamos supor que como esse nível d'água aí, ele nunca se modificasse, né? Então esse nível d'água nunca se modificou. Ali tem as situações onde você tem como se fosse uma válvula, um exemplo de uma válvula, e ao longo do tempo ela vai se fechando, ela vai tendo um determinado fechamento, tá vendo? E a cada fechamento que ela vai dando a mais, ó, D sobre D igual a 2/3, né? Você está vendo ali aquele ΔH se elevando um pouco. Você está vendo ali esse evento de sobrepressão crescendo. A válvula está quase na metade aí, vamos dizer. E assim sucessivamente. Você vai até você fechar por completo sua válvula e você vai ter esse comportamento. Naquela situação anterior, onde era instantâneo, vocês viam que a sobrepressão ia do início ao fim ali, né? Com aquele mesmo valor máximo. E nessa situação aí, como você vai reduzindo, né, ao longo do tempo, fechando ao longo do tempo, você tem esse comportamento das pressões. Ó. Aquele valor máximo ali em cima, aquele início linear, e à medida que chega na metade da tubulação, mais ou menos, ele começa a reduzir ali o valor até um determinado valor mínimo, né? E ali você tem essa sobrepressão que ele está informando pelaquela ΔH lá. Ele se divide, né, em cargas transitórias máximas e mínimas. Quando vocês ouvirem transiente hidráulico, é isso, né? É uma variação de pressão. Então, você vai ter lá essa variação de pressão no seu sistema. Entre o máximo, depois que essa onda foi embora, você vai ter um valor mínimo também, né? Em determinados pontos. Então, vai ter esses dois valores aí. Bom, quando o fechamento é lento, a gente vai ter... Pior que aqui ficou bem ruim, né? Tá bem ruim aqui de ver a... Fica assim mesmo. Bom, vocês têm essa situação para identificar ali se o fechamento vai ser rápido ou lento, né? E tem ali aquele tempo ali, ó, avanço da carga máxima ao longo da adutora conforme o tempo de fechamento. 0, menor do que o tempo de fechamento que você vai adotar, menor ou igual que 2L sobre a celeridade da sua onda, né? Então, a gente viu anteriormente essas características aí associadas ao fechamento lento e rápido. Comparando os tempos, né, a fase da tubulação com o tempo de fechamento desse sistema. Deixa eu ver aqui. Ali é mais para avaliar essa pressão em diferentes pontos ali da sua tubulação e ele está comparando aquilo em função do tempo e da fase, né? Tem o L sobre A, é mais para vocês calcularem a pressão que vai ter em cada um desses pontos. Então, para calcular a pressão em cada um desses pontos, em T A sobre 2, né? Naquele caso ali, é basicamente aqui para esses quadros, cada um deles, ele vai mostrar como calcular a sobrepressão em cada um desses pontos, para vocês conseguirem compor esse gráfico aí que ele está mostrando na figura. Depois a gente vai ver de forma mais detalhada aquilo. Basicamente, no fechamento lento, você vai tendo essa diminuição aqui da vazão, de modo que ela não fecha bruscamente e ela vai ficando lenta lá, de modo a não chegar a zero, né? Ela vai se diminuindo ao longo do tempo, mas não zera. E aí vai causando aí essa sobreelevação, mas não é tão brusco quanto o fechamento rápido ali. Ali tem mais ou menos o comportamento dessa envoltória aí de pressões, né? Aí é mais comparando um fechamento rápido com o fechamento lento, quanto vocês teriam de diferença entre um e outro. Então, imagine que naquele ponto que você fechou, deu uma elevação de 50 para 50 MCA, né? A mais de pressão naquele ponto. E quando você fechou de forma lenta, diminuiu para 25, algo nesse sentido, né? Então, isso pode influenciar no tipo de material que vocês vão escolher
se não ultrapassar, né, com esse fechamento mais lento, a resistência a qual o material comporta, né? O que ele está dizendo é que quando essa onda bate e volta, como não se fechou completamente ainda o seu sistema, ele consegue atenuar um pouco, de modo que essa sobreelevação não é tão considerável, porque ainda vai estar escoando água ali pelo sistema, né? Antes do fechamento. Bom, ali é mais a diferença entre o que viu lá no rápido e no lento, em termos de variação de pressão ali. A gente vai ver ali como calcular a carga naquela parte central que ele está puxando ali área, a velocidade, sobre a gravidade ali, né? Depois a gente vai ver em fórmulas mais claras ali para frente, que aqui não está muito, não ficou bem legal olhando por aqui. Mas é mais para compor esse gráfico, o como calcular cada um deles aí. Bom, aqui é basicamente o que vocês vão ter que aplicar quando estiver avaliando essas coisas, né? A fase 2 vezes L sobre essa celeridade da onda. Aqui é porque ele está colocando a velocidade como se fosse o zero, né? 1 sobre o tempo, 2L sobre A. Cadê? E no meio caminho da tubulação, aquele meio trecho ali é dada pelaquela fórmula L vezes velocidade sobre gravidade vezes o tempo, né? Quando quiser encontrar esses valores aí nesses trechos. Nesse caso é porque a fórmula U zero está como se fosse a velocidade do sistema, né? E aqui, o fechamento lento, ele é dado por essa equação 2L vezes uma velocidade, G vezes T. Depois a gente vai ver como obter essa velocidade aqui, mas é tranquilo, né? Daquelas equações da continuidade que a gente já viu várias vezes. Bom, aqui algumas equações que foram apresentadas, ele considerou uma variação linear, né, ao longo do tempo. Então, você tem um comportamento linear. Só que quando tem essas válvulas que a gente tem, normalmente, o comportamento não é linear, né? Ele não vai, de certa forma, daquela forma contínua assim, ao longo do tempo. Vamos dizer que no início, lá você teve pouca coisa, no final fechou tudo de vez. Então, basicamente, você fechou pouco, você teve ali uma pouca sobrepressão, né? Você no sistema. Quando fechou tudo de vez, é quase como se fosse um fechamento rápido, né? E causaria a sobrepressão igual. Mais ou menos isso que ele quer avaliar com essas características aí. E nisso tem alguns tipos de materiais dados pelos fabricantes, né? Que vocês podem avaliar essas características aí do grau de abertura com aquele valor K que é utilizado lá nas fórmulas para propor a melhor resolução desse tipo de questões, né? E aí tem para diversos tipos de válvula. Então depois vocês dão uma olhada aí nos tipos de válvulas que tem, como é que elas se comportam, né? Eu vou direto para esses equacionamentos aqui para chegar nos exercícios ali. Bom, o tempo de fechamento, basicamente, você quer que ele seja maior ou igual àquele 12L dividido por A. Você vai ter que calcular a pressão, né? Essa sobrepressão aí junto à válvula. Então, logo lá no ponto onde você fechou, então eu fechei o registro do chuveiro, vamos dizer, você vai calcular ali naquele ponto a qual pressão vai estar submetida, né? Que vai ser o ponto de maior elevação de pressão. Então ele é dado por esse H aí, então você vai ter uma carga hidráulica já no seu sistema. Então você vai ter esse desnível geométrico lá entre os pontos, né? Extensão do conduto que você tenha, uma velocidade média que vocês têm pela equação da continuidade, aceleração da gravidade. Então, isso aqui é tudo dado que vocês vão ter como obter bem, bem facilmente, né? E a meio caminho da adutora, o que muda é que você não vai ter aquele 2 ali, basicamente, né? Vai ser L vezes V0 dividido por GT. E a carga transitória mínima,
que você tem vai ser H menos V0 dividido por G vezes T. Para compor aquele gráfico, basicamente vocês vão ter que aplicar essas fórmulas aí, a meio caminho e junto à válvula. Quando eu pegar um exercício, eu mostro para vocês, mas não tem muita dificuldade ali não. Nesse exemplo aqui fica um pouco mais claro ali algumas coisas, né? Então ele está dizendo ali, ó, ele está considerando um nível de referência como se fosse o chão ali, né? Aquela parte onde está escrito datum ali. A meio caminho da adutora, ele considera ali aquele H mais L vezes V0 dividido por G vezes T, né? E lá no fim, no ponto máximo, H mais 2 vezes L vezes V0 dividido por G vezes T. Então, a fórmula é bem simplesinha aqui, quando a gente parar para ver. E o H que ele colocou, aquele desnível geométrico, até a linha d'água do reservatório, né? Bom, eu peguei isso aqui desse professor Marcos dos Santos, então, que é citado por esse Marcos Viana. Eu nem encontrei a referência do Marcos dos Santos, né? Então, encontrei nesse falado por esse Marcos Viana aqui. Então, ele coloca ali tempos que vocês já podem usar a depender do diâmetro da tubulação. Então, ó, você deu tantas voltas lá para fechar seu sistema, né? Então, ele está propondo aqui número de voltas para fechar o registro, para bater esses tempos aqui que você deseja para proporcionar esse fechamento nas condições exigidas, né? Bom, tem essa fórmula mais simplificada aqui para sobrepressão, celeridade vezes velocidade dividido por G. Então, você vai calcular aí bem facilmente essa sobrepressão, mas essa a gente vai ver outros equacionamentos que vão ser utilizados, né? Bom, aqui vocês vão ter os casos aí em que essa fase a fase, né, é maior que 2L vezes C, que é a celeridade da gente. Então você vai ter essa fórmula de Michaud, que vai considerar a celeridade, velocidade, gravidade, a fase e o tempo de fechamento da válvula. Lembra sempre que a fase é diferente desse tempo, né? Você quer avaliar o tempo de manobra com a fase para avaliar se o fechamento vai ser rápido ou lento, conforme aquele quadro que a gente viu lá no início. E acaba praticamente aqui, essa parte aqui, ó, da aula, que são os equacionamentos tipicamente utilizados aqui para esses cálculos. Você tem esse Michaud-Vensano, então, daquela forma mais simplificada ali, né? Ele tende a dar valores um pouco maiores. Então, se você aplicar essa fórmula aqui para calcular a sobrepressão do sistema, ela vai dar um valor maior do que essa de Desperger, por exemplo. Então, de Desperger, ele considera outras características, tem essa da teoria inelástica, ela vai considerar outros aspectos também, e com isso você vai ter diferentes valores com a aplicação de cada uma. Aí tem alguma certa ou errada? Não, vai depender dos dados que você tenha disponíveis para executar seus cálculos, né? Sempre ideal usar mais completa, mas se não tiver todos os dados, vocês providenciam com o que tem ali. Deixa eu ver aqui se tem algum. Tem esse exercício aí. Cadê? Tem aquelas fórmulas, né? Basicamente, vocês vão aplicar cada uma delas para o seu sistema. Eu vou falar só os valores, porque é só aplicação de fórmula mesmo. Ele já dá todos os valores aí, vocês só vão ter que calcular. A de Michaud-Vensano vai dar 87 metros, a de Desperger vai dar, e a da teoria inelástica vai dar 67 metros. E a fase lá do sistema dá 0,5 segundos, né? 0,5, acho, ou é 51, algo assim. Então, depois vocês dão uma olhada lá e vê se bate esses valores, né? Depois eu coloco o vídeo. Mas é só aplicação daquelas fórmulas, não tem muita dificuldade, não. Deixa eu ver aqui o que foi que pulou.